Boa noite. Bem, gente, é um prazer estar aqui com todos vocês. Agradecer aqui inicialmente, primeiramente a Deus por estar nos oportunizando estarmos aqui, a cada um de nós, né? A direção da Câmara Municipal de Itapetinga. Essa é a casa do povo, a casa é nossa, nós podemos e devemos utilizá-la, mas evidentemente que existe uma direção, e aqui na pessoa do presidente da mesa diretora da Câmara de Vereadores de Itapetinga, nós agradecemos a disponibilidade desse espaço, né? Os companheiros que estão aqui também colaborando, o Lucas Aguiar, o Durval Júnior, ali o nosso amigo do Itapetinga News, Gilson Vasconcelos, ele está transmitindo também esta palestra. Sérgio Gomes aqui, que apesar de ter Gomes, não é meu irmão de sangue, mas é um irmão de consideração, que vai estar na segunda-feira disponibilizando no YouTube esta palestra. Agradecer também, né, as pessoas que divulgaram, né, o pessoal da imprensa que divulgou o site Tribuna de Itapetinga, Itapetinga News, G4 TV, do meu amigo Gazinho, o pessoal das emissoras de rádio que divulgaram. Porque a intenção é unicamente da gente colaborar com um pouco do conhecimento que a gente tem do histórico da nossa cidade, porque lendo o edital do concurso da Câmara Municipal, nós vimos que assuntos relacionados à história do município vão cair. E aqui a gente vai estar até dando algumas dicas, porque a história do município ela é muito ampla. E o que vai cair? Evidentemente que nós não temos acesso, não sei nem qual é a empresa que está organizando o concurso. Contudo, por ser empresa de fora, ela vai ter que buscar informações mais objetivas para colocar na prova, e a gente supõe que essas questões estejam mais ligadas à parte político-administrativa da história do município, e não fatos isolados com personagens da nossa história. Em 2002 eu escrevi um livro intitulado Itapetinga, Quero Te Conhecer, e que graças a Deus é muito utilizado pelas escolas para pesquisa histórica. Existem outros autores aqui, como a saudosa Judite Jabur de Moura, que escreveu Histórias e Causos de Itapetinga 1 e 2, contando causos de personagens da nossa história. E tem também o livro de Emerson Ribeiro, que fala também da história de Itapetinga, a persistente busca pela nossa história, e tem o meu livro, Itapetinga Quero Conhecer, que dentro de uma cronologia a gente conta a história da cidade. Lembrando que agora em 2013, nós estaremos lançando a segunda edição do livro Itapetinga Quero Te Conhecer, que eu lancei em 2002, e de lá para cá a gente continua fazendo uma pesquisa. E muitos fatos ocorreram tanto de 2002 para cá, e muitos fatos anteriores da história que a gente tinha omitido, que a gente colocou. E, por exemplo, Itapetinga é a cidade que a primeira mãe de Itapetinga foi Vitória da Conquista. Então, no livro Itapetinga Quero Te Conhecer, eu começo a falar da história a partir de Bernardino Francisco de Souza. Nessa segunda edição, eu já começo a falar a partir da fundação do, então, Arraial da Vitória, que deu origem ao município de Conquista. Ali falando sobre o antigo sertão da Ressaca, que hoje é o Planalto da Conquista, até chegar a 1912, quando Bernardino Francisco de Souza chegou aqui em Itapetinga, e vem até o ano de 2012. Inclusive, essa gestão e os dados das eleições municipais de 2012 estão no livro que já está na editora em São Paulo, sendo preparado para ser lançado agora em 2013, e vai ser lançado na jornada pedagógica da Secretaria Municipal de Educação. Então, aqui só mostrando aqui, né, a gente... eu não sou historiador por formação, né? Graças a Deus concluí agora a minha formação em pedagogia, mas eu sou apaixonado por ler e por escrever, e nós temos esses livros já publicados. O primeiro livro ali, que foi Os Cadernos de Jacinto, em 1998, tem o Itapetinga Quero Te Conhecer, aquele branco lá, que foi em 2012, tem um livro 7 contos e um bocado de poesias, que eu lancei em 2005, um outro livro histórico, que é Espinheira, o Mito, conta a história do prefeito José Vaz Espinheira. Tem até uma quantidade de livros aqui que sobraram das edições que a gente publicou e que eu vou sortear aqui para vocês. Tem o livro Paz Plástica, o Código da Manipulação, que é um romance. Tem um livro Geração Teen, Nem Todos São Rebeldes, que é voltado
a galera teen mesmo, para a galera jovem, uma história muito gostosa de se ler. E tem o último livro que eu lancei no ano de 2009, que foi O Dinheiro de um Mago. Tem o Diário de um Mago, né? De Paulo Coelho, é O Dinheiro de um Mago, uma história bastante interessante. E eu li o livro Itapetinga Quero Te Conhecer, segunda edição, que já está no prelo para ser lançado em fevereiro do ano que vem. E você adquira o livro, porque a edição é limitada. E aqui a capa, né, do próximo livro. Tá dando para todo mundo ver, né? Itapetinga Quero Te Conhecer. Eu coloquei aí 2 fotos do antigo Museu de Arte e Ciências de Itapetinga para registrar assim um pouco da nossa história. Esse livro está com 248 páginas, tem muito mais fatos e muito mais fotos do que a primeira edição. Então nós vamos aqui falar um pouquinho sobre o histórico do município, assim por tópicos, para que você possa ir assimilando, e quando você estiver lá diante da prova do concurso, que tiver questões relacionadas à história de Itapetinga, você possa lembrar do que está sendo passado aqui e ter uma compreensão melhor para dar a resposta. Então nós vamos, dentro de uma forma cronológica, falar sobre a história de Itapetinga. Na segunda edição do livro, eu venho falando muito antes de Bernardino Francisco de Souza. Venho falando desde a conquista do Sertão da Ressaca, atual Planalto da Conquista, fundação do Arraial da Vitória, depois município de Conquista, até chegar ao nome do município de Vitória da Conquista, e porque foi a nossa primeira mãe. Mas aqui nós vamos partir da história da fundação propriamente dita de Itapetinga, que foi no ano de 1912. Dá um clique aí, Luquinha. Que esse camarada chegou aqui em Itapetinga, Bernardino Francisco de Souza. Ele era da região de Encruzilhada, da fazenda Piabã. Ele saiu de lá para procurar novas terras, inclusive procurando a estrada que ligava Conquista até a cidade de Itabuna. E o nome era Conquista mesmo, né? O nome Vitória da Conquista, vocês vão ver que foi posteriormente mudado para Vitória da Conquista. Então Bernardino, o desbravador, foi aí que tudo começou, né? Chegou aqui quando ele estava nessas matas densas, que nosso município todo era uma verdadeira densa mata, né? De todo tipo de espécie animal feroz que você imaginar. E ele, com a idade de aproximadamente 30 anos, chegou aqui na região, e quando ele avistou o rio Catulé, ficou empolgado. Se chegasse hoje não ia se empolgar tanto, né não, Ney? Mas ficou empolgado com águas caudalosas, um rio muito bonito, muito abundante, e viu ali a possibilidade de se instalar. Àquela época, né, nós estamos falando aqui, gente, de 100 anos atrás, né? Vocês lembram que já as chamadas capitanias hereditárias, que o governo distribuía partes, né, lotes de terra para que aquelas pessoas pudessem povoar e poder expandir. Então, naquela época ainda existia também essa condição de que você, aquela área de terra que ainda não fosse demarcada, que ainda não fosse registrada, você chegava lá e metia o cercado e ia lá buscar o registro, e você era proprietário dela, a não ser que aquela área já fosse registrada, né? E nós vamos ver mais para frente, Itapetinga nem contava na divisão territorial do Brasil como município, nem como distrito, nem como nada. Então Bernardino Francisco de Souza chegou aqui no ano de 1912 e se instalou aqui, construiu a primeira casa, né, que é exatamente no local onde está construída a sede da fazenda Astrolina, ali hoje casa de propriedade dos herdeiros de José Vaz Espinheira, né, João Calixto Espinheira e Cátia Espinheira, que moram ali na sede da fazenda Astrolina. Foi exatamente ali, aquele local onde foi construída aquela casa, foi onde foi desmanchada a casa de Bernardino, que depois Augusto de Carvalho construiu outro, e até chegar a ser ali a sede da fazenda Astrolina. Então, se perguntar lá, quem foi o primeiro homem a construir uma casa em Itapetinga? Quem foi o desbravador? Aquele que saiu invadindo as matas? Bernardino Francisco de Souza, no ano de 1912. Só que aí ele se instalou aqui com seus companheiros, com seus capatazes, com seus funcionários, que ele trouxe um pessoal lá da fazenda de seu pai, e voltou para lá 6 meses depois e conseguiu localizar um amigo seu, amigo de longas datas, chamado Augusto de Carvalho. E aí ele contou: rapaz, encontrei umas terras boas, inclusive fiz uma plantação, construí uma casa lá. A conversa deve ter rolado nesse nível aí. E o que acontece? Chamou Augusto de Carvalho para vir para cá. Augusto de Carvalho falou: rapaz, quando a estrada estiver melhor eu vou. Até ajudou ele fazer assim uma estrada com condição melhor de vir com os animais. E aí em 1914
16, né, Augusto de Carvalho chegou aqui ao município para se instalar. 2 anos depois, ele veio, sondou, separou uma área de terra também aqui e se instalou em 1916. Fato interessante é que o Bernardino chamou ele para demarcar uma área de terra também. Bernardino pegou dessa região de lá da fazenda Astrolina até ali onde é a Praça da Bíblia, e Augusto de Carvalho pegou esse ponto daí mais para frente. E depois Bernardino vendeu a parte da sua propriedade para Augusto de Carvalho. Augusto de Carvalho ficou sendo o maior latifundiário da região. E ficou aqui, pronto, construindo a sua fazenda, né? Plantando algumas coisas e também cuidando da criação de gado. Acontece que quando Bernardino Francisco de Souza ele vendeu a propriedade para Augusto de Carvalho, ele foi para lá, para a região do Córrego do Nádulo, né? Ali no então município de Nova Esperança, que hoje é Itarantim. Ele tinha parentes lá, depois ele voltou e faleceu aqui também em Tapetinga, e está sepultado aqui no cemitério do Camaquã. E aí, Augusto de Carvalho ficou por aqui. E a exemplo do que Augusto de Carvalho fez, que Bernardino fez com Augusto de Carvalho, Augusto de Carvalho também trouxe algumas pessoas amigas dele para cá. Foi Augusto de Carvalho que convidou Antônio Alfredo Dutra para vir morar aqui, hospedou ele, hospedou seus funcionários e tal, e veio trazendo algumas pessoas para cá. E aí, no ano de 1924, mostra a foto de Augusto de Carvalho aí, olha aí, ó, Augusto de Carvalho. No ano de 1924, a fazenda dele já era grande e tal, ele já tinha uma boa quantidade de gado, já tinha trazido muita gente, né, alguns pioneiros, aqui a gente antecipando, adiantando a história. E no ano de 1924 ele resolveu fundar o povoado. Ele não pensou assim, eu vou fundar uma cidade. A questão de Augusto de Carvalho é porque tudo que era de primeiro consumo, necessidade para aqui o município, para as pessoas que moravam aqui nessa região, tinha que ir buscar em Cachimbo, tinha que ir buscar em Jacu, tinha que ir buscar Cachimbo, inclusive a Capinarana, a antiga Capinarana, né, aqui a região de Ribeirão do Largo. Então tinha que ir buscar em Conquista, era muita dificuldade. Augusto de Carvalho resolveu criar um núcleo de povoamento onde pudesse essas coisas de primeiro consumo, de primeiras necessidades, serem compradas aqui, né? Mantimentos e tal. E um fato interessante, gente, a nossa história é recente. Marieta Paim, dona Marieta Paim, é filha de Augusto de Carvalho, está viva, né? Inclusive, ela fica muito em Salvador, fica aqui em Tapetinga. Tem aqui a professora Augusta, né, que é neta de Augusto de Carvalho, é filha de dona Marieta Paim. E eu tive entrevistando dona Marieta Paim, tem inclusive o vídeo gravado. Uma coisa que ela me contou que eu achei interessante. Ela, na idade de aproximadamente 7 anos, ela diz o seguinte, que ela estava na sua casa, lá em Cachimbo, e o Augusto de Carvalho chegou lá no final de tarde e falou com a mãe dela, dona Doralisa Carvalho, né? Dora, eu vou fundar um povoado lá na fazenda. E diz que a esposa de Augusto de Carvalho, dona Doralisa, pocou na risada, achando aquilo um absurdo. E aí eu fico pensando assim, a pessoa que ouviu o fundador de Tapetinga dizer isso ainda está viva e está no nosso meio. Então nossa história é muito recente, né? Eu falo sempre que eu tenho 43 anos e tive a oportunidade de conhecer em vida o primeiro prefeito de Tapetinga, Juvino Oliveira. Quantas vezes eu passava pela sede da Fazenda Bela Vista para ir tomar banho lá no rio de Juvino, e Juvino estava lá na porta da sede de sua fazenda, e a gente pedia para poder arrancar umas mangas, ele falava, não joga pedra, sobe no pé ou pega do chão e tal. Então a nossa história é recente. A filha de Augusto de Carvalho, que ouviu ele dizer que ia fundar um povoado, está viva aí, né? 90 e poucos anos, e lúcida, muito lúcida. Então, o desbravador foi Bernardino Francisco de Souza, chegou aqui em 1912, Augusto de Carvalho chegou em 1916 e fundou o povoado. Ele separou 10 hectares de terra na região aqui, onde está situada a Praça Augusto de Carvalho, Praça Deire Vale, essa região aqui do centro da cidade, e esses 10 hectares ele destinou à construção do povoado, que inicialmente só foram construídas o quê? 5 casas. Um ano depois só tinha 11 casas. A gente fica pensando que é tudo ligeiro aí, né? A gente viu aqui o projeto Minha Casa Minha Vida em Tapetinho, já foram construídas mais de 1000 casas em menos de 4 anos. Era um ano depois de fundação, só tinha 5 casas. E foi um trabalho danado para poder desmatar, derrubar as matas e tal, para fazer esse negócio ficar uma área limpa para construir.
Então, em 1924, em dezembro, precisamente, começou a derrubada das matas para a fundação do povoado. Então, o desbravador foi Bernardino, o fundador foi Augusto de Carvalho. E se pedir o nome lá completo dele é Augusto Andrade de Carvalho. Passa aí, Luquinha, por favor. Ó, gente, eu acho que interessante vocês se atentarem, volta para lá, se atentarem para essa questão. Não pode ir passando de um, vai voltando aí, Lucas. Volta mais um pouco. Aí, vai lá. Questão da lei, passa uma, depois vai passando aí, pronto. Questão das leis. Porque tudo que é feito dentro do contexto administrativo é feito através de leis, né? Antigamente tinha muita coisa que era feita de boca, mas tudo tem que estar no papel, tem que estar aprovado. Principalmente vocês que vão fazer um concurso, para o quê? Para o Poder Legislativo. O Poder Legislativo é aquele que cria, que aprova as leis e que as dá para o Executivo fazer o seu papel de execução. Então, nada que Itapetinga não existiu se não fosse a partir de leis. Então, Itatinga, quando Augusto Carvalho fundou o povoado, ele escolheu um nome, foi ele que escolheu o nome de Itatinga. Até hoje o pessoal usa muito essa coisa da linguagem tupi, o pessoal fala tupi-guarani. Na verdade não é tupi-guarani, é tupi mesmo, o termo do tronco macro G é tupi. Então a língua tupi-guarani é errado falar assim, língua tupi-guarani, é língua tupi, né? Então veja só, então era muito comum. Você vê que a maioria das cidades da região é tudo nomes indígenas e da língua tupi. Caatiba, Itambé, né? Potiraguá, Camacan e tal. Então ele colocou o nome Itatinga porque era mesmo uma grande quantidade de pedras brancas que havia aqui nessa região onde ele começou o povoamento. Diz que quando Augusto de Carvalho ele avistava da sede de sua fazenda Astrolina essa região da Praça Bela Vista, era tanta pedra branca que dava a impressão que era um bocado de cabeça de gado, né, Nelore? Então, ele que escolheu o nome Itatinga, que na língua tupi significa pedra branca, né? Ita é pedra, Tinga é branca. É igual Itaú, Itaú significa pedra preta, né? Por isso que tem aquele negócio preto. Então, Itatinga passou a ser distrito já, então foi se desenvolvendo. A gente está antecipando aqui que se for falar, a gente fala a noite toda, foi se desenvolvendo e chegou numa condição que no ano de 1933, precisamente em 22 de junho de 1923, através do decreto estatual 8.499/33, ela passou a ser distrito do município de Vitória da Conquista, né? Aí, esse é o decreto, um decreto estadual. O governo do estado decretou que Itapetinga era ascendida à condição de distrito, e distrito de quem? De Vitória da Conquista. Já outro decreto estadual de número 11.089, né, deste mesmo ano, colocou Itapetinga dentro da divisão territorial do Brasil, ou seja, Itapetinga já constava do mapa. Vocês lembram que um ditado que é muito comum, falar, rapaz, não conheço tal cidade não, nem existe no mapa, né? Itapetinga passou a fazer parte da divisão territorial, ou seja, já estava demarcada a área de terras que compreendia o município de Itapetinga através do decreto 11.089 no ano de 1933, ou seja, passou a ser distrito, já tem uma área determinada, não é um povoamento qualquer. E o decreto estadual 11.089 em 1900, esse aí ali está errado, viu? Precisamente no dia 30 de novembro daquele ano, Itatinga deixa de ser parte integrante do município de Vitória da Conquista e anexado ao município de Itambé. Isso aí, com certeza eu errei na digitação, o número do decreto é outro, não é o mesmo, 1189/38, não. Esse 1189/38 faz referência à divisão territorial. Então, Itapetinga passou a ser parte integrante do município de Itapetinga, deixa de ser e passa a ser integrado ao município de Itambé. Itambé foi emancipado no ano de 1927, né? E aí, vocês vejam que 11 anos depois de Itambé virar município emancipado, né? Que era inclusive também ligado ao município de Vitória da Conquista, Itambé foi emancipado e aí Itapetinga foi anexado a Itambé. Nós já tivemos duas mães, né? Duas cidades mães, Vitória da Conquista e Itambé. Volta lá.
Até que no ano de 1952, a Lei 508/52 emancipa Itapetinga de Itambé. Ou seja, Itapetinga deixa de ser distrito de Itambé e passa a ser município emancipado. O que é se emancipar? É tornar-se independente. É por isso que o cidadão, ele se emancipa, segundo a legislação brasileira, a partir dos 18 anos, ele já passa a ser independente e responder pelos seus próprios atos. Então Itapetinga se tornou livre, independente de Itambé, no ano de 1952, no dia 12 de dezembro de 1952, quando foi assinada a Lei 508/52. Nós vamos dizer mais para frente cá, pelo governador Régis Pacheco Pereira. Então, gente, Itapetinga foi emancipada, pronto, né? Mas antes da emancipação de Itapetinga, nós tivemos, eu falei a questão das leis, mas antes da emancipação, quando ela se tornou distrito e ela foi anexada ao município de Itambé, aí o que acontece? Ela já teve representatividade na Câmara Municipal de Itambé. Nós temos dois distritos aqui em Itapetinga, o distrito de Palmares e o distrito de Bandeira do Colônia, né? E tem gente que fala, Palmares é povoado, não é distrito. A Lei 508 e o decreto estadual 628 estabelece Itapetinga com dois distritos, né? Então é distrito também Palmares. E aí Itapetinga era distrito e tinha representatividade na Câmara de Itambé. É da mesma forma. Por exemplo, tem vereadores que já representaram o distrito de Bandeira do Colônia, como aqui nós tivemos o vereador Carlinhos do Bandeira, tivemos o pai dele, Zé Bastinho, tivemos outros vereadores, como também lá em Palmares, inclusive o saudoso Américo Nogueira era o fundador do distrito de Palmares, era uma das maiores representações de Palmares. Tivemos o vereador Ari Cursino, que representou o distrito de Palmares. Então, Itapetinga teve representantes na Câmara de Itambé, e os primeiros representantes da Câmara de Itambé foram os vereadores Augusto de Carvalho e Juvino Oliveira. Posteriormente veio Mariano Campos. Então, Augusto de Carvalho foi inclusive eleito presidente da Câmara Municipal de Itambé. Olha que onda, né? O fundador de Itapetinga, Augusto de Carvalho, foi presidente da Câmara de Vereadores de Itambé. Aí os primeiros vereadores, né? Augusto de Carvalho, tá aí, e Juvino Oliveira. Os primeiros a representarem Itapetinga na Câmara Municipal da cidade-mãe Itambé. O primeiro administrador. Gente, não façam confusão. Se tiver alguma pergunta nesse sentido, ainda que não seja na prova da Câmara, mas se perguntar para você qualquer tempo. Tem o primeiro gestor do município, vamos falar lá na frente, que foi Júlio Ferreira Coelho, e o primeiro administrador. Distrito não tem gestor, distrito tem administrador. Ou seja, por exemplo, o administrador do distrito de Bandeira do Colônia é quem, Ney? Carlinhos do Bandeira, né? O administrador do distrito de Palmares é quem? É o Washington, né? Então, são pessoas que foram nomeadas administradores do distrito. O prefeito nomeia e essas pessoas respondem pelo distrito. Então, o primeiro administrador do município de Itapetinga, em 1939, por indicação de Juvino Oliveira, foi o doutor Guilherme Dias, né? Que ele ocupou o cargo de administrador pelo período de 11 anos. E o que acontece? O Aparício Souto, né, Aparício Couto, que era o prefeito de Itambé, convidou o Juvino para ser administrador. Quero que você seja o administrador do distrito de Itatinga. Aí Juvino declinou da indicação e indicou o nome do doutor Guilherme Dias, que inclusive, né, nós temos aqui o PAN Guilherme Dias, né, o posto de atendimento médico, era um médico que fazia muita caridade no município de Itapetinga, fazia muita boa ação, um cara muito humilde, muito solidário. Foi deputado estadual 3 vezes, foi deputado federal 2 vezes, morreu de acidente de carro na região de Alcobaça, infelizmente, mas deixou um grande legado, Guilherme Dias. E temos ali a Praça Guilherme Dias, que é a praça onde está a Concha Acústica, a Biblioteca Municipal. Mas foi o primeiro administrador. No ano de 1939 ele assumiu até o ano de 1950. Olha, alteração do nome. O nome do distrito era Itatinga, né? Mas aí, em 1944, o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, através do Decreto-Lei Estadual número 12.978, né, de 1º de junho de 1944, mudou o nome de Itatinga para Itapetinga.
Aí o que acontece? Por que aconteceu isso? Existiam muitos municípios com nomes iguais e havia uma confusão retada no território brasileiro. Aqui, por exemplo, quem é da minha idade, que eu sou um jovem de 43 anos, lembra que Icatiba era a famosa São Paulinho, né? O pessoal falava, vou para São Paulinho. Aí eu não entendi, eu era menino, não entendia, pô, vai para São Paulo, para São Paulinho. E o pessoal falava, fui para São Paulinho, cheguei ontem e eu tinha parentes meus que já moravam em São Paulo. Eu não entendia que demorava um dia para viajar e a pessoa falava que ia num dia, voltava no outro. Depois eu fui entender que era aqui, ó. E aí o pessoal falava, não, é por isso que o pessoal fala não vai para Catiba, não. É porque antes o pessoal falava não vai para São Paulinho, não. Vai, né? Então o que acontece? E a prioridade era quem? Aqueles municípios que tinham idade mais antiga. Por exemplo, tinha a nossa Itatinga aqui, mas existia uma Itatinga lá em São Paulo. E o nome até hoje é Itatinga. E o nome foi dado, inclusive, por causa de uma grande pedra que tinha lá. A gente não tem aqui em Tarantim a Pedra de Três Pontas. Essa Itatinga, na região, é próxima lá de Sorocaba e tal. Ela tem, no meu livro eu falo um pouco sobre ela. Ela assim, teve a prevalecência do nome Itatinga, porque ela já existia desde 1887. Era uma cidade antiga pra caramba. Então, a prioridade de querer permanecer com o nome era o município mais antigo. Itapetinga, como ainda era distrito e era recente e tal, teve que mudar o nome. Podia mudar completamente, né? Como São Paulinho mudou para Catiba. E a gente podia mudar completamente o nome. Mas aí resolveram acrescentar essa sílaba, pé, né? Esse PE ao nome, e que deu uma ressonância legal, ficou Itapetinga, e que continua tendo o mesmo significado, Pedra Branca. Tem algumas pessoas que dizem que esse PE aí significa Pompílio Espinheira, que Pompílio Espinheira comprou todas as propriedades na mão de Augusto de Carvalho e conseguiu ser um grande latifundiário da nossa história. Pompílio Espinheira tinha tanta terra aqui em Itapetinga, que até hoje os loteamentos que a gente vê aqui, que a Estrolinda Imobiliária, o pessoal vende, loteamento Quintas do Sul e tal, são herança dos filhos de Pompílio Espinheira, obrigado, Lene, de Espinheira e tal. E aí tem gente que atribui, mas isso aí é folclórico, não há nada fato confirmado de que seja. Ele era um homem muito forte, fazendeiro, mas eu acho que foi uma questão de dar uma ressonância melhor ao nome mesmo, sem precisar mudar completamente. Então, quando foi mudado, se perguntar na prova, quando foi mudado o nome de Itatinga para Itapetinga, você vai dizer que foi lá em 1944, através do decreto estadual 12.978. E aí os itatinguenses passaram a ser itapetinguenses. A emancipação de Itapetinga, pronto, peraí, Luquinha. Foi no dia 12 de dezembro de 1952. Então, dia 12 de dezembro agora, nós completamos o quê? 60 anos de cidade emancipada. A lei que emancipou Itapetinga é a lei 508/52. Na segunda edição do livro eu coloco todo o teor da lei. O governador que sancionou a lei foi o governador Regis Pacheco. Mas se perguntar o nome completo dele lá, Regis Pereira Pacheco. Regis Pacheco é da região de Vitória da Conquista, inclusive morreu, né, faleceu e está sepultado aqui em Vitória da Conquista. Foi vereador por lá, foi deputado estadual, chegou à condição de governador e ele teve o seu nome assim inserido na história do município da Itapetinga, porque ele era o governador quando a lei chegou em suas mãos para ser sancionada. Vocês devem ter estudado muito sobre isso, né? A Casa Legislativa aprova o projeto de lei de criação do município, mas o governador é que sanciona. Inclusive, ele vetou alguns artigos da lei, conforme está no livro, e vocês vão ver posteriormente. Então, gente, a emancipação foi quando? 12 de dezembro de 1952, e a lei 508/52, que toda lei ela vem com a barra e com um ano em que ela foi aprovada. Mas aí, uma coisa que vocês precisam saber: Itapetinga foi emancipada em 1952, no dia 12 de dezembro, mas ela já passou a ser administrada por um prefeito em 1952, o prefeito de Itapetinga? Não, ela ficou por mais 2 anos ainda sendo administrada por Itambé. Já era município livre, já era município emancipado, mas Itambé continuou ainda trazendo benefícios para Itapetinga. Era um momento, esse período, em que se organizavam os partidos. Itapetinga não tinha nenhum partido político ainda para disputar uma eleição.
E vocês devem ter estudado aí questão legislativa que diz o seguinte, que para uma pessoa candidatar-se a um cargo eletivo, ela tem que estar filiada a um partido político há pelo menos um ano, né? E tem que ter filiado a um partido na sua circunscrição eleitoral, no seu domicílio eleitoral. Então Tapetinga não tinha ainda. Então depois disso o pessoal se organizou. Os partidos, os seus diretórios eram da onde? De Itambé. É como, por exemplo, Bandeira do Colônia tem partido político? De Bandeira não tem. Palmares tem? Não tem. Os partidos têm os seus diretórios e suas comissões provisórias instaladas no município de Tapetinga. Então, era distrito, não tinha e teve que organizar. E esses 2 anos aí também conseguiu fazer um bocado de coisa. Aquele antigo mercadão municipal que foi destruído na gestão do então... Destruído não, foi demolido na gestão do então prefeito José Marcos Guzmão, foi construído durante esses 2 anos, né? Entre 1952 e 1954. Os 2 anos que também continuou gerindo Itapetinga depois da sua emancipação. Algumas ruas do centro da cidade foram pavimentadas naquela época, principalmente a rua José Bonifácio, ali onde hoje tem o Banco do Brasil, né, o antigo Cinefentes, a Igreja Universal, algumas ruas do centro. Então também ainda governou Itapetinga, governou assim, trouxe benefícios para Itapetinga por mais 2 anos. Olha, construiu o mercadão, pavimentou algumas ruas centrais. Aí sim, foi eleito o primeiro gestor, eleito não, nomeado o primeiro gestor. O primeiro administrador do distrito de Itatinga foi quem? Guilherme Dias, o primeiro administrador do distrito de Itatinga. Agora, o primeiro gestor do município emancipado de Itapetinga foi quem? Júlio Ferreira Coelho, né? Que é Júlio Coelho, que inclusive, faça justiça, aquela rua ali que desce do Correio, era a residência dele era ali naquela rua, e hoje o nome é Rua Júlio Coelho, que é a antiga Rua Aimorés. Então, ele assumiu o mandato de gestor no dia 27 de agosto, né, de 1954, e foi até o dia 7 de abril de 1955, quando vocês vão ver aqui na frente, assumiu o primeiro prefeito. Primeira eleição municipal, aí sim, aí os partidos se organizaram, né? Juvino Oliveira, gente, foi o grande incentivador da luta pela emancipação. A emancipação não aconteceu assim de uma hora para outra, não, né? Também falou, vamos emancipar Itapetinga, não. Itapetinga foi se desenvolvendo. A questão da pecuária aqui era muito expansiva, as pastagens eram muito boas, quer dizer, e o povo chegando, o meio rural se expandindo, o pecuarista se instalando, uns chamando outros e tal, o povoado crescendo. Então Itapetinga estava arrecadando mais do que o próprio município, sede. Itapetinga tinha uma arrecadação, né, economicamente falando, maior do que Itambé, estava crescendo demograficamente, ou seja, a população de Itapetinga estava se tornando inclusive maior do que a de Itambé. A gente fala no livro lá as populações desde 1950 até agora, e quer dizer, o município estava tendo uma condição de vida melhor do que a de Itambé no que diz respeito à movimentação econômica, né, financeira, expansão da população e tal, mas precisava de benefícios que também não tinha condição de dar. Então o pessoal começou a querer lutar, então não foi só pedir. E Juvino Oliveira foi o grande articulador. Juvino Oliveira, ele que era o líder dessa luta pró-emancipação, e ele encontrou alguns aliados, principalmente o deputado Adelmário Coelho, né, deputado estadual, que é daqui da região de Tremedal, que era um dos grandes incentivadores pela luta da emancipação e que representou muito bem Itapetinga nessa luta. Aí Itapetinga foi emancipada, e no dia 3 de outubro de 1954 aconteceu a primeira eleição, e depois a gente deixar as perguntas para depois, viu, Rosário? A gente vai abrir o precedente. E outra coisa, Juvino, ele se apresentou logo como um forte candidato, um camarada que estava em evidência, lutando pela emancipação, reunindo seus aliados para poder brigar por essa emancipação. Quando aconteceu a eleição, e Júlio Coelho teve um papel importante nisso, porque ele, como gestor do município, ele fez o papel de organizar o município, de organizar as primeiras eleições. O que acontece Juvino foi um grande candidato, e aí também, coloquei, Luquinhas, tinha José Vaz Sampaio Espinheira, que chegou aqui no ano de 1934, e que seu pai era um grande proprietário de terras aqui já, Pompílio Espinheira, era também engenheiro formado, era o engenheiro-chefe da 5ª residência do Derba, e
tinha uma grande influência política também. Otávio Lacerda Rolim, o pessoal fala que Otávio Lacerda Rolim era um dos melhores oradores, né? Ali Ramiro Gomes ali, não deixa mentir, né? Era um dos melhores oradores. Diz que o homem, o discurso era uma coisa assim fantástica, de você ficar assim embevecido com o discurso de Otávio Lacerda Rolim. Pena que nunca conseguiu ganhar uma eleição. Eu tive o prazer, no ano de 1982, de assistir discurso de Otávio Rolim, mas ele já estava também velhinho. Na eleição de 82 foram 5 candidatos. Otávio Rolim foi candidato a vice-prefeito na chapa encabeçada por Américo Nogueira, e naquela época não ganhou a eleição, mas a gente via e ouve muito dizer. Então o Juvino Oliveira venceu aquela eleição de 1954, no dia 3 de outubro de 1954, está fazendo 58 anos agora, né? Fez no dia 3 de outubro agora, e ele teve 2.962 votos. Aí você veja aí, né? Era muita gente para aquela época, a votação. Então foi eleito o primeiro prefeito da Tapetinga. Quem foi o primeiro administrador do distrito? Guilherme Dias. Quem foi o primeiro gestor do município? Júlio Coelho. Quem foi o primeiro prefeito eleito? Juvino Oliveira. O desbravador Bernardino Francisco de Souza e o fundador Augusto de Carvalho. Pronto. Os prefeitos que administraram Tapetinga, gente, nós temos quantos anos de administração em nossa cidade? Quantos anos? 60? 58 anos. Muito bem. 58, porque 2 anos depois da emancipação, Itambé ainda continuou beneficiando Tapetinga. A primeira eleição aconteceu em 1954. Aliás, são 57 anos, porque o prefeito assumiu em 55. O primeiro prefeito foi Juvino Oliveira, que ele governou de 1955 a 1959. Ele assumiu a prefeitura municipal no dia 24 de abril de 1955. Por quê? Porque a Câmara Municipal, a primeira Câmara eleita, assumiu o mandato no dia 7 de abril, e aí foi dar posse ao prefeito no dia 24, 17 dias depois. Por quê? Hoje não, assume o prefeito, assume os vereadores, tudo junto, né? Então, vereadores, eles assumiram a Câmara e depois deram posse ao prefeito no dia 17 dias depois. Inclusive, o primeiro presidente da Câmara, vocês vão ver para frente, foi Vespasiano da Silva Dias, que era genro de Juvino Oliveira. O segundo prefeito da Tapetinga, José Vaz Sampaio Espinheira, de 1959 a 1963. Esse aí tem um livro aqui, né? A história de Espinheira, que eu tive a honra de escrever, que eu vou dizer, é apaixonante. Espinheira é aquele negócio, tinha aquele negócio do me ame ou me odeie. Tem quem gosta e tem quem odiava Espinheira, mas para mim Espinheira foi um grande responsável por Itapetinga ser o que é hoje. Ele, como engenheiro, foi quem fez muitas coisas, e muitas coisas estão aí, ele já tinha deixado os projetos prontos. E interessante que Juvino apoiou, né, a candidatura de Espinheira. Aqui na hora que um ganha, fica rival para o resto da vida, né? Aí, não, ajudou. E Espinheira foi o segundo prefeito de Tapetinga. Ele governou de 1959 a 1963. O terceiro prefeito de Tapetinga foi José Mendonça Luna. José Luna, pai do saudoso Luninha. Luninha, que faleceu há algum tempo, mas muitos aqui que estão aqui presentes conheceram. Tinha até a torcida lunática, né? Apaixonado por futebol, foi responsável pelo o bicampeonato da Tapetinga no futebol. Então, José Mendonça Luna foi de 1963 a 1967, terceiro prefeito de Tapetinga. O quarto prefeito de Tapetinga, novamente, voltou ao mandato, José Vaz Sampaio Espinheira, né? De 1967 a 1971. No livro a gente fala o que cada um fez em suas gestões. Aqui é evidente, a gente não vai se ater a isso, que vai tomar muito tempo. O quinto prefeito de Tapetinga, o padre Altamirando Ribeiro dos Santos. Eu tive a honra de conversar com o padre por telefone quando estava escrevendo o livro Tapetinga Quero Te Conhecer, e quando estava escrevendo também a biografia de Espinheira. Ele lá na cidade de Paragominas e tal, e já com a fala arrastada, mas me forneceu muitos dados assim importantes. Eu tive o privilégio de conversar com o padre, que também já é falecido. Então, ele governou por 2 anos. Por quê, gente? Estava se organizando o calendário eleitoral. Ou seja, aqui nós temos eleições a cada 2 anos, né? Tem eleição de prefeito e vereadores, esse ano agora teve.
daqui a 2 anos teremos eleição de deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente da República. Então, era essa confusão toda. E aí o que acontece? Para poder unificar o calendário, nesse ano teve eleição dessa forma também, e aí o mandato do padre foi interrompido. O pessoal chama de mandato tampão, né? O mandato dele, mas fez muita coisa. O padre, em 2 anos, fez muita coisa. No livro vocês vão ver isso, muita coisa mesmo em Itapetinga. Aliás, assim, para citar o próprio complexo polivalente, uma das escolas mais importantes da nossa história, né? Foi na gestão do padre. Aquele posto de saúde lá na Nova Itapetinga, né? Foi também iniciativa do padre Altamirano. Algumas ruas de lá da Nova Itapetinga, que era a reduta eleitoral dele, foram ações desenvolvidas pelo padre Altamirano. 2 anos apenas de mandato. 6º prefeito, Evandro de Oliveira Andrade, de 1973 a 1977. Evandro Andrade foi o único prefeito protestante, né, evangélico, ele que era membro da primeira igreja batista de Itapetinga, e também, vocês vão ver lá na frente, o único vereador que conseguiu se eleger prefeito de Itapetinga, que antes de ser prefeito ele já tinha sido vereador e presidente da Câmara Municipal, inclusive. E Evandro Andrade, também tive a honra de conversar com Evandro, quando estava escrevendo o livro sobre a vida de Espinheira. Ele esteve aqui na casa do poeta Ananias Monteiro, a gente teve uma conversa muito boa, pessoa carismática, e contava coisas assim com emoção tão grande sobre a nossa história. Então Evandro foi de 1973 a 1977 o 6º prefeito de Itapetinga. O 7º prefeito de Itapetinga, aí voltou de novo, José Vaz Sampaio Espinheira. E aí você vê que é de 1977 a 1983. 2 prefeitos tiveram mandato de 6 anos em Itapetinga. Foi Espinheira, que ele governou de 77 a 83, e a eleição foi em 76. E tem gente aqui que lembra dessa eleição, né? Eu era menino, eu lembro, era o sapo e o jacaré, né, Ramiro? O Espinheira era o jacaré e o padre Altamirano, que era o sapo, disputava. E eram de sublegendas do mesmo partido, né, da Arena. Então, o Espinheira ganhou aquela eleição e teve o seu 3º mandato. Apenas 2 homens tiveram 3 mandatos de prefeito em Itapetinga. É bom vocês também atentarem para isso. Foi Espinheira e Michel Age, né? E esses 2 governaram 14 anos, 2 mandatos de 4 anos e um de 6, porque o mandato de Michel também foi de 6 anos, o primeiro mandato, como a gente vai ver aqui. Então, o 7º prefeito de Itapetinga, José Vaz Sampaio Espinheira, de 77 a 83. O 8º prefeito de Itapetinga, Michel José Age Filho, que governou de 83 a 89. Vocês veem que foi também 6 anos. A eleição aconteceu em 82. E essa eleição foi curiosa, teve 5 candidatos, né? Os candidatos eram Michel, o vice de Michel era Rômulo Coelho, tinha Isai Amorim, não, o vice de Michel era Zildo Carvalho, tinha Isai Amorim, que o vice era Rômulo Coelho, tinha Felício Brito, que o vice era Fernando Barcelos, que morreu num acidente de helicóptero, que vitimou muitos políticos naquela época, e depois passou a ser Luninha, né, o José Luna Filho. O outro candidato era Américo Nogueira, com o vice, que era Otávio Rolim, e tinha um candidato do então prefeito Espinheira, que era Evandro Andrade, tentando voltar à prefeitura, que tinha como vice o saudoso doutor Renato Leite. Então, foi uma eleição muito interessante. Michel Age venceu em 82 o seu primeiro mandato, e teve um mandato de 6 anos. O 9º prefeito de Itapetinga foi José Marco de Souza Guzmão. Então, Marco tinha muito tempo fora de Itapetinga, chegou e foi agraciado com a indicação do nome para ser candidato a prefeito. Eu tive morando em São Paulo uma época e não conhecia assim José Marco. Quando eu cheguei aqui na época da campanha, que José Marco Guzmão e tal, achei interessante que eu não conhecia o nome, que ele é natural de Vitória da Conquista, mas morou aqui em Itapetinga por muito tempo, mas foi medicar fora e tal, e voltou, foi candidato a prefeito e foi eleito o 9º prefeito de Itapetinga. Teve um mandato de 4 anos, de 89 a 93, a eleição aconteceu em 88. O 10º prefeito de Itapetinga foi, de novo, né, Michel José Age Filho, um mandato de 4 anos, que foi de 93 a 1997. O 11º prefeito de Itapetinga foi José Otávio Curvelo. Seu primeiro mandato foi de 1997 a 2001. E aí o 12º prefeito de Itapetinga
E aí vocês lembram, né, 97, aquele negócio da Azeleia e tal, foi bem no período do começo do mandato de José Otávio Covelho que se iniciou o projeto de instalação da Azeleia e que revolucionou a história do nosso município, né? E depois, José Otávio foi reeleito em 2000 para o mandato de 2001 a 2004. E aí ele entrou também para a história como o único prefeito que teve 2 mandatos consecutivos, né? Se perguntar lá, qual o prefeito da Tapetinga teve 2 mandatos consecutivos? Aí você não vai responder José Carlos Moura, porque José Carlos Moura não teve ainda. Ele vai ser o segundo prefeito a ter 2 mandatos, um consecutivo ao outro, mas ele não assumiu ainda o outro. E a prova acontece agora. Se perguntar, José Otávio Covelho. Foi eleito a primeira vez no ano de 1997, só deixou a prefeitura em 2004. O 13º prefeito da Tapetinga, novamente Michel José Age Filho, entrando para a história como o segundo homem a ter 3 mandatos de prefeito, e governou de 2005 a 2008. 14º prefeito da Tapetinga é o atual prefeito, José Carlos Cruz Cerqueira Moura, que está governando o município de 2009 a 2008, a 12, foi reeleito para mais um mandato, aí também ele entra para a história como o segundo homem a ter 2 mandatos consecutivos, assume agora no dia 1º de janeiro e vai até o dia 31 de dezembro de 2016. Gente, uma curiosidade, quantos homens apenas governaram Itapetinga? 9. Quer dizer, nós temos 60 anos de emancipação, 58 anos de administração e só 9 pessoas governaram Itapetinga. Está na hora da gente começar aí se interessar mais por política e se apresentar, né? 9 homens, em 14 administrações, a 15ª vai ser agora com o mandato de José Carlos Moura. E nenhum desses é natural de Tapetinga. Nenhum prefeito é nascido na cidade de Tapetinga. Todos eles nasceram em outras cidades. O que não quer dizer que não tenham o mesmo amor que a gente natural tem de Tapetinga, né? Mas é uma curiosidade, né? É uma curiosidade. Vamos lá, Luquinha. O 15º, já falamos aí, né? Foi reeleito, vai assumir o mandato no dia 1º de janeiro, que é o prefeito José Carlos Moura. Então nós temos aí, a gente fala os nomes, vai mostrando ali, ó. Primeiro ali, o primeiro gestor, né? Que foi Júlio Coelho, está ali a fotografia de Júlio Coelho. Aí o primeiro prefeito Juvino, o segundo prefeito José Vaz Sampaio Pinheira, terceiro prefeito José Mendonça Luna, o quarto foi Espinheira de novo, o quinto prefeito, o padre Altamirando Ribeiro dos Santos, o sexto prefeito, aí Evandro Andrade, o sétimo foi Espinheira de novo, né? E o oitavo prefeito, aí Michel José Age Filho, aí o nono prefeito de Tapetinga, José Marcos Guzmão, o 11º e 12º, José Otávio Covelho, o 13º foi Michel, o 14º prefeito e atual prefeito de Tapetinga, aí José Carlos Cruz Cerqueira Moura. Com exceção de Júlio Coelho, que foi gestor do município por 2 anos, esses foram os homens que governaram a nossa cidade. E graças a Deus, viu, gente? Apesar das brigas, das desavenças políticas, né? De atenção do pessoal, apesar das brigas, das desavenças políticas, Tapetinga tem o privilégio de dizer que teve bons prefeitos. Bons prefeitos. Se Tapetinga não tivesse bons prefeitos, nós não teríamos chegado onde nós chegamos com tão pouca idade que a nossa cidade tem de emancipação. Tem cidade aí que está com 200 anos, não tem um terço do que Tapetinga tem. Gente, pedir para não conversar muito, para não dispersar quem está querendo pegar alguma informação. Assim, então a história política administrativa de Tapetinga é essa. Nós tivemos desbravamento com Bernardino, tivemos a fundação com Augusto de Carvalho, tivemos os 3 homens que representaram Tapetinga lá em também, Augusto de Carvalho, Mariano Campos e Juvino Oliveira. Tivemos aí também o nosso primeiro administrador do município, que foi Guilherme Dias, tivemos o gestor Júlio Coelho, tivemos a emancipação e esses 9 homens nessas 14 administrações que aconteceram. Então, nós vamos ver aqui alguns possíveis questionamentos dentro do contexto histórico, ou seja, eu não escrevi a prova, eu não conheço nem a empresa que fez a prova, mas assim, eu suponho que as perguntas possam cair dentro desse contexto. Pode estar até enganado, se não cair, vocês não vão me culpar não, que não tem nada a ver com isso.
Agora, se cair, vocês falam, poxa, viu, Maurício, não é bem que ele disse, né? Brincadeira à parte. Então, assim, o que é que você tem que estar atento e atenta na prova para as perguntas relacionadas à história, dentro do contexto histórico do município, né? Assim, Luquinha. Por exemplo, a origem do nome do município. Pode ter uma pergunta lá, qual a origem do nome Itapetinga? Você vai dizer o quê? Ó, a origem do nome Itapetinga o nome foi escolhido por Augusto de Carvalho, por conta de ter uma grande quantidade de pedras brancas, e o nome é de origem tupi, significa pedra branca. É evidente que se tiver as respostas lá, você vai escolher aquela que está dentro desse contexto. Eu acho que é interessante se atentar a isso, né? Outra questão também é o ano da chegada e o nome do desbravador. Quem foi que desbravou o município de Itapetinga? Em que ano ele chegou em Itapetinga? Você vai dizer, foi Bernardino Francisco de Souza, chegou aqui no ano de 1912. Se tiver uma resposta assim lá e outras diferentes, você vai colocar essa como uma resposta certa, né? Pode passando, Luquinha. Ano da chegada e nome do fundador. Quem foi o fundador de Itapetinga? Augusto de Carvalho. Chegou aqui em 1916, né? E fundou o município no ano de 1924. Fundou o povoado no ano de 1924. Né? A data de início do povoamento, né? Em 1924. Quando foi que Itapetinga começou a construção das casas em Itapetinga, o povoamento? Foi em 1924. Augusto de Carvalho separou 10 hectares de terra para isso. A localização. Itapetinga está localizada onde? Na região sudoeste, na macro-região pastoril, né? Da região sudoeste e tal, e tal, e tal, e tal. Então você vai estudar isso para, né? A área territorial. Qual é a área territorial de Itapetinga? Né? Itapetinga está no mapa. Quantos metros quadrados, né, tem a área territorial? Lá na frente a gente tem umas respostas aqui que a gente vai passar, mas eu estou só dizendo assim que eu acho que a gente vocês têm que estar atentos a essas questões, né? Pode não cair nada relacionado a isso, mas eu particularmente acho que dentro do contexto histórico pode cair isso. Qual é a população de Itapetinga, né? 68.273 pessoas segundo o IBGE. Aí você vai colocar qual foi o ano do último censo e tal. Principais economias. Itapetinga teve até o ano de 1997 prevalecia a monocultura do boi, né? A pecuária era a nossa grande força, tanto que Itapetinga desenvolveu a partir da pecuária. Quando Juvino Oliveira foi prefeito, se ele não tivesse feito mais nada em Itapetinga, e não fez muita coisa, porque teve que comprar equipamentos e tal, estava praticamente instalando a prefeitura, mas Juvino foi quem realizou a primeira exposição agropecuária de Itapetinga, né? Ele assumiu o mandato em 1955, em 1956 ele realizou a exposição. Por quê? Todos sabem disso. Ele foi para ter uma audiência com o governador lá em Salvador. E aí o que acontece? Quando ele chegou lá, ele ficou esperando o dia todo para falar com o governador, não conseguiu. E aí, quer dizer, não é como hoje, que você entra até pela internet, você agenda por telefone, por celular, não. Tinha que haver deslocamento mesmo, passar telegrama e tal. E quando ele chegou lá, não conseguiu falar com o governador. E quando a mina perguntou qual era o município que ele representava, que ele era prefeito, que ele falou que era o município da Itapetinga, disse que a secretária falou assim para ele: onde é que fica isso? Ele saiu de lá retado, usando o termo popular. Então o que Juvino falou? Ele pensou assim: se Maomé não vai à montanha, a montanha vai ao Maomé. Se o governador não me atende, ele vai ter que me atender lá em Itapetinga. Cara retado, Juvino, viu? E ele chegou aqui com a intenção de fazer alguma forma de chamar a atenção para o município. Reuniu os fazendeiros todos, os pioneiros, e resolveram realizar uma exposição. Ele pediu os filhos dele, que eram proprietários da terra aqui da Fazenda Bela Vista, desapropriaram uma área daquela terra e construíram um parque de exposição que não era bonitinho como está agora não, mas tudo feito, todo mundo se mobilizando, todo mundo botando cavalo, botando carroça, botando caminhão, pegando palha, cortando madeira, fizeram os barracões, realizaram a primeira exposição entre os dias 22 e 26 de março de 1956. A exposição foi um sucesso, gente. Eles, com a realização dessa exposição, mandaram convite para deputado, para senador, para presidente da República, presidente de branco, para tanta gente, deputado estadual, deputado federal, muita autoridade do estado todo, principalmente da capital, trouxeram essas pessoas para vir assistir a exposição, que foi um sucesso. Foi tanto sucesso que 2 anos depois, na realização da segunda exposição agropecuária de Itapetinga, o governador Antônio Balbino, aquele que não tinha recepcionado Juvino Oliveira lá no seu gabinete,
veio para a exposição e despachou daqui, montou o gabinete dele em Tapetinga. Ele veio assistir a exposição e era daqui que ele assinava os documentos, despachando, aprovando leis, essas coisas todas. Quer dizer, olha aí o que Juvino conseguiu. E a partir daí, meu irmão, Itapetinga desenvolveu tanto que foi instalado o Banco da Bahia em Itapetinga a partir dessa primeira exposição. Então a principal economia de Itapetinga era a pecuária, a produção pecuária era o gado, o tanto que o nosso lema sempre foi o que? Terra firme, gado forte. Mas depois veio a questão do comércio, que também se desenvolveu, até que no ano de 1997, com a chegada da Azaleia, aí a diversificação econômica aconteceu, porque veio a indústria, e a indústria atraiu outras indústrias, o comércio se tornou mais forte. Então, as principais economias nossas aqui são o quê? Pecuária, indústria e comércio. A agricultura, a gente nunca teve força aqui na agricultura, a gente come tudo que vem de conquista, né? Mas as principais economias são o quê? Pecuária, indústria e comércio. A voz está falhando, pedir aqui, cadê a menina Lene, para ver se arruma uma aguinha ali para nós ali. Então vamos lá. Tá aqui. Então o que acontece, gente? Eu acho, vocês que estão querendo ser funcionários da Câmara, toma aqui como exemplo, aqui o exemplo de minha amiga Lene. Eu nem pedi, nem sabia, a água já está aqui, rapaz. Deus te abençoe, viu? Você falou, você é um bom funcionário assim. Então, gente, no contexto histórico ainda, vamos lá, Luquinha, por favor. Data da primeira exposição agropecuária. Aí você vai lá estudar e tal, foi no ano de 1956, foi de 22 a 26 de março. E a exposição acontecia, gente, uma semana, 4 dias, depois passou a ser uma semana, hoje parece que são 3 ou 4 dias de novo, né? Nomes dos gestores, né, dos prefeitos, ela pode ter pergunta lá relacionada, quem foi o administrador de Itapetinga, quem foi o primeiro gestor, quem foram os prefeitos, aí você vai colocar na ordem, tal, e tal, e tal. Data da emancipação, né? Primeira coisa que tem que saber, Itapetinga existe por quê? Porque ela foi emancipada, foi quando? Em 1952, 12 de dezembro de 1952. A lei, né, que emancipou Itapetinga, qual foi o número da lei? Fala alto aí. 508/52. Não esqueça de colocar, não que as questões são objetivas, né? Mas se não tiver lá /52, se tiver /53, /54, aí você tem que saber qual foi o ano. Quais os símbolos de Itapetinga? Pausa aí, viu, Luquinha? Então, você tem que saber. Digamos que a empresa que vai fazer o concurso pesquisou lá os símbolos. Toda cidade tem seus símbolos, né? Nós temos aqui a bandeira, tá ali, ó. Olha o símbolo ali, o símbolo da Bahia, um do símbolo nacional e o símbolo, né? O símbolo de Itapetinga são a bandeira, o brasão e o que mais? O hino oficial. A bandeira já tem o brasão, né? Aqui, ó. Olha o brasão de Itapetinga aí na bandeira. Então, a bandeira, o brasão e o hino. Vai lá, Luquinha. Na frente a gente fala sobre isso. É o nome do presidente da Câmara. Você está fazendo um concurso para a Câmara Municipal, para o Poder Legislativo. Então, procure ver, né, pesquisar quais são os nomes dos presidentes da Câmara, né? Antigamente era mandato de 1 ano, depois passou a serem de 2 anos. O primeiro presidente da Câmara foi Vespasiano da Silva Dias, a gente vai mostrar ali. O atual é João de Deus. Aí você se atenta a isso, principalmente os primeiros, o primeiro e o último. Nomes dos primeiros vereadores. Digamos que tem uma questão lá, né? Quais são os primeiros vereadores em 1954, na primeira eleição? Foram só 12 vereadores. E a primeira eleição de vereador teve a primeira mulher, né? Que foi Dona Cordélia, que inclusive está viva. E eu tive também uma conversa com Dona Cordélia, só não deixou fotografar e nem filmar. Mora lá na rua Banco dos Ingleses, lá em Salvador. É irmã do saudoso João Antônio Filho. Na época o seu João Antônio era colega meu no SAAI e me deu o endereço, me deu o contato. Eu estive em Salvador e fui lá e fiz uma visita à Dona Cordélia. Moça, é coisa de emocionar quando você ouve as histórias. A primeira vereadora mulher de Itapetinga.
Onde funcionou a primeira sede da Câmara Municipal? Né? Por exemplo, quando você vai fazer um concurso da Câmara, você tem que saber a história da Câmara, onde é que foi que funcionou e tal. A gente vai mostrar ali na frente. Qual vereador conseguiu se eleger prefeito? A gente já falou aqui, né? Teve outro vereador que conseguiu, que foi Michel Agem. Michel Agem também já exerceu o mandato de vereador em Tapetinga. Contudo, ele não foi eleito vereador. Né? Para você ver como é que a história ela é irônica, né? Michel teve 3 mandatos de prefeito, é uma grande liderança política até hoje no município e não conseguiu se eleger vereador, ele foi suplente, né? E assumiu o mandato algumas vezes por conta dos titulares a qual ele era suplente, por um período se afastarem do mandato, ele assumiu, ele foi, mas quando você assume, você é suplente, assumiu, se você for vereador 2 dias e depois devolver o cargo para o titular, você foi vereador, então para a história. Mas a gente fala aquele que foi eleito, né, vereador. Então, Michel foi vereador, mas não conseguiu se eleger vereador, ele era suplente, mas exerceu o mandato de vereador. Quem foi o primeiro presidente da Câmara de Tapetinga? Quem foi? Vespasiano Dias. Ó, gente, aqui ainda mora aqui o popular Vespinha, né? Que é uma espécie de apelido carinhoso, né? Diminutivo de Vespasiano. Vespinha é o filho de Vespasiano Dias, né, Ramiro? Foi candidato a vereador também no ano 2000, mas não se elegeu. Neto de Juvino Oliveira, porque Vespasiano era casado com Dona Naí Oliveira, filha de Juvino, é a única filha viva de Juvino ainda. Símbolo de Tapetinga, já falamos, passe ligeiro, Luquinhas. Bandeira do município, a lei que instituiu, que criou a bandeira do município de Tapetinga foi a lei 197/67, de 29 de novembro de 1967. Passe aí, Luquinha. Essa mesma lei criou o brasão. Esse brasão foi inclusive desenvolvido por Espinheira. Espinheira era fera. E aí, evidentemente, aprovou a bandeira e aprovou o brasão que estava na bandeira, brasão do município. E também o hino oficial de Tapetinga, que foi pela lei 198/67, que foi no mesmo dia, aprovou a lei que cria a bandeira e que criava o hino oficial de Tapetinga. A composição do hino foi de quem? Lindomar Santana Santos. Eu tenho o orgulho de dizer que, enquanto diretor de cultura, nós trouxemos a professora Lindomar Santana Santos na inauguração, na reabertura do Museu de Arte e Ciência Tapetinga. Ela esteve aqui no dia 12 de dezembro de 2010 e regeu e cantou o hino oficial de Tapetinga ali na reabertura do museu. Fiquei emocionado com isso, porque a gente lutou para trazê-la aqui, porque tinha muita gente que nem sabia, tinha gente que pensava que era um homem. Quem fez o hino de Tapetinga? O professor Lindomar. Pelo amor de Deus, né? Então, a professora Lindomar Santana Santos. Ali eu coloquei ali, gente, decorar o hino. É importante você saber o hino, mas por quê? Pode ser que tenha uma questão lá que você tenha que completar, né, a letra do hino. Não sei se todas as questões serão objetivas, mas podem ter algumas subjetivas, não sei. Ou então tem lá, nas respostas, um trecho do hino, e você marcar qual é o texto do hino que está errado. Não sei. De qualquer forma, como cidadão, é bom você saber. A localização, né, está na região sudoeste. A área territorial de Tapetinga é de 1.627.462 km² de extensão territorial. A população atual é 68.273 habitantes, segundo o censo demográfico de 2010 do IBGE. Entra na página do IBGE, você vai ter tanta informação lá no contexto econômico, demográfico, territorial de Tapetinga. Tem dados que você... Passe, Luquinha. Aí a primeira sede da Câmara de Tapetinga, ali, ó, onde funcionou o Bazar Fascinação. Bazar Fascinação era uma sociedade que tinha Juvino Oliveira com José Mendonça Luna. Hoje é o prédio da Catan, né? Passe, Luquinha. Catan está escrito certo ali? Hã? Então pronto, mas dá para entender. Ali funcionou a sede da Câmara de Vereadores. Pode perguntar quais foram os primeiros vereadores, né, de 1954. Então tá aí, 12 vereadores. Ó, gente,
É nessa segunda edição do meu livro Itapetinga, Quero Te Conhecer, eu coloco o seguinte: dessa forma aí, por tabela, desde a primeira eleição, 1954, até a de 2012, eu coloco com tabela como essa aí, o nome de todos os vereadores, por qual partido cada um deles foi eleito e quantos votos cada um teve em cada eleição. Foi um trabalho de pesquisa minuciosa, mas que graças a Deus, se você quiser saber quem foram os vereadores eleitos no ano de 1972, e você querer saber lá quantos votos cada um teve e por qual partido foi eleito, no livro, nessa segunda edição de Itapetinga, você vai encontrar. Então foram os primeiros, né? Américo Nogueira, botou pocando, que nem diz o outro, 555 votos. Vespasiano da Silva Dias, que veio a ser o presidente da Câmara. José Silveira, Neemias Nogueira Coutinho, né? E o doutor Coutinho ainda tá vivo, não tá, Ramiro? Doutor Coutinho está aqui ainda. Olha aí a nossa história, como é que é recente, rapaz. Olha, doutor Coutinho, que é Neemias Nogueira Coutinho, que arrancou dentro de muita gente aqui, né? Joel de Souza Gomes, Flávia Veraldino Figueira, Propécio Alves Botelho, Manuel Francisco de Almeida, né? Cordélia de Souza Araújo, a gente botou ali de preto, ali negrito, porque foi a primeira mulher eleita. Rosalvo Coelho dos Santos, Ismael Cruz Lima, tivemos a honra de entrevistar também e morreu recentemente. E Natanael Pereira dos Reis. Vai lá. Né, o primeiro presidente da Câmara, está aí, Vespasiano da Silva Dias, genro de Juvino Oliveira. Vai lá, Luquinha. Atuais vereadores. E Vespasiano Dias, inclusive, vai ser o primeiro presidente do Sindicato Rural de Itapetinga, né? Responsável pela exposição, que antigamente o nome não era sindicato, era ARI, né? Associação Rural de Itapetinga. Ele foi o primeiro presidente. Os atuais vereadores são isso aí, é bom vocês saberem, né? Os atuais vereadores e saberem, inclusive, aqueles que foram eleitos em 2012. Aí, esses são os atuais membros do Legislativo Municipal. 15 vereadores: Benilson Correia Leite, Marcos Almeida Gabriel, Nilton Oliveira Santos, José Roberto Menezes, Derisvaldo Silva Moraes, que é o Dedé Moraes, Zenaide Moreira Novaes, Judécio Dias Tamburi, Fabiano Souza Bahia, João de Deus da Silva Filho, José Gilson Feliz de Jesus, Alfredo Cabral de Assis, Romildo Teixeira, Jaci Almeida Silva, Nara Lima Duarte e Valdeir Chagas do Nascimento. Tá, a quantidade de votos, cada um teve os partidos pelos quais eles foram eleitos, né? O presidente, foram 2 presidentes nessa legislatura: Marco Gabriele, de 2009 a 2011, e João de Deus, de 2011 até agora 2012. Passa aí. Ó, gente, interessante aqui, ó, destaque das leis importantes. A gente já falou das leis, coloquei, Luquinha. A lei que cria, dá mais um coloque aí. A lei que cria a bandeira de Itapetinga, dessa forma que eu coloquei no livro, ó. Aí ela diz, né? O que significa o nosso brasão? Olha lá, ó. Um escudo de armas dividido em 4 campos, a dizer que Itapetinga está presente em todos os quadrantes, que o brasão ele tem que significar alguma coisa. Os 2 campos vermelhos ali, ó, eles simbolizam o ardor dos nossos corações, e as flores de lis no centro deles, a união de todos os itapetinguenses em torno de seus ideais. Os campos azuis com as cabeças de bois ao centro simbolizam o azul do nosso firmamento e a confiança na preservação divina da nossa destinação histórica. As cabeças de boi representam o valor da nossa economia, que era a única força forte da economia, que era a pecuária. Enlaçando o brasão de armas, 2 ramos de folha de louro, né, dourados, simbolizam as vitórias alcançadas sobre os obstáculos ao nosso progresso. E na base do escudo de armas, completando o brasão, um laço heráldico com o nome do nosso município. E aí coloca-se lá o artigo que diz: revogadas as disposições ao contrário, a presente lei entrará em vigor na data de sua publicação, ou seja, no dia 29 de novembro de 1967. Vereadores se tornaram prefeitos, está aí Evandro Andrade, né? Foi o único. Aquele magrinho ali, ó, é Gama Sobrinho. Quem não conhece, tá vendo lá atrás? Gama Sobrinho não está magrinho assim não, está ali Espinheira, ali parece Vespasiano, aquele lá, se não me engano, é Afrísio Andrade, Afrísio Vieira Lima, pai de Gedel Vieira Lima, não sei, parece. Vai lá. Agora, os possíveis questionamentos no contexto administrativo. Aquele questionário ali, a gente acha que é coisa relacionada à história do município, mas questionamentos relacionados à parte administrativa da Câmara Municipal, né? O que é uma lei orgânica? Municila não, municipal. Erro de digitação. O que é uma lei orgânica municipal? Você tem que saber o que é uma lei orgânica, né?
A lei orgânica é o que? É a Constituição do município, né? Existe a Constituição estadual, existe a Constituição federal. Não existe Constituição do município, mas a lei orgânica é a Constituição do município, é ela que diz de que forma que o Poder Executivo e o Poder Legislativo vão trabalhar as questões relacionadas à gestão do município. Quais os poderes que constituem o município? Os mesmos que constituem a União, né? Poder Legislativo, Poder Executivo e Poder Judiciário, né? O que é necessário para se candidatar a um cargo eletivo? Porque se você vai trabalhar na Câmara, você tem que saber disso, principalmente vai fazer o cargo de assessor legislativo, né? Aí você vai ter que pesquisar isso. Vai no site do Tribunal Superior Eleitoral, coloca lá o que precisa saber para ser a pessoa se candidatar. Tem gente que tentou sair candidato, eu acompanho essa questão política há muito tempo, e vejo pessoa que fez campanha já antes de registrar a candidatura, quando vai registrar, não pode ser candidato. Por quê? Porque ele não era nem filiado a um partido político há mais de um ano, e precisa ser filiado a um partido há pelo menos um ano. Se você não tem a circunscrição do município, você não é eleitor de Tapetinga, você não pode se candidatar. Então, é bom você perguntar isso aí, a gente vai mostrar lá na frente alguma coisa. Então, o que é necessário? É bom você saber disso, né? O que é um regimento interno de uma Câmara Municipal, gente? A lei orgânica do município é um documento que a Câmara utiliza e o Executivo também. O regimento interno, ele diz respeito unicamente ao funcionamento da sessão ordinária da Câmara. Como é que a sessão... É por isso que as pessoas pedem as suas questões de ordem e tal, e dizem, olha, no regimento não diz isso, não diz aquilo, é uma briga doida aqui, no bom sentido, porque o regimento interno já está dizendo, regimento interno, é ele que rege o funcionamento do Legislativo Municipal, sobretudo, né, o funcionamento das sessões ordinárias, especiais, extraordinárias ou solenes da Câmara Municipal. E é até bom você saber disso, né? Quais os tipos de sessões que acontecem? Sessão ordinária é aquela que acontece. Nós temos 2 sessões semanais. Se perguntar lá na prova quantas sessões acontecem na Câmara Municipal de Tapetinga na semana, aí você tem que saber, são 2 sessões, nas quartas e na quinta-feira. São sessões do quê? Ordinárias. Não tem para onde correr, quarta e quinta acontece. Aí, se não acontecer, é por motivo de força maior, mas está na pauta. Aí tem a sessão extraordinária. Às vezes vai encerrar o período eleitoral, ou então tem um projeto de urgência que precisa ser votado e tal, o Executivo manda o projeto para a Câmara e pede a Câmara para poder votar aquele projeto que é de necessidade do município, tal, aí vai fazer uma reunião, uma sessão extraordinária, ou seja, fora daquelas que acontecem as 2 vezes por semana, vai reunir uma reunião extraordinária. Tem as sessões especiais, né, em datas comemorativas, por exemplo, sessão especial em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, né? Faz uma sessão especial para poder homenagear o Dia Internacional da Mulher. Tem a sessão solene, né? Uma sessão que vai fazer referência a algum ato que seja cívico, a um ato religioso, uma sessão que foi solicitada para ser uma sessão solene. Tem também a sessão, tem a ordinária, tem a extraordinária, tem a especial, tem a sessão solene. Então, é bom você saber dessas questões, que pode ser que caia na Câmara, nas questões do concurso da Câmara. Qual o período de um mandato legislativo? Quantos anos, né, um vereador exerce o seu mandato? 4 anos, né? Ele foi eleito para um mandato de 4 anos. E pode o vereador, se perguntar lá, o vereador pode ser reeleito para quantos mandatos? Para quantos quiser. Se o povo eleger prefeito, né, o Poder Executivo só pode ser reeleito para mais um mandato. Por exemplo, José Carlos Moura foi reeleito agora. Em 2016 ele não pode ser candidato a prefeito, porque ele foi eleito só para um mandato. Mas o vereador, tem vereador aqui que tinha 5 mandatos, como foi o caso de Chico Ferro Velho, né, Judélcio Dias Tamburi, e ele já tinha 5 mandatos. Tem Juraci Nunes que teve 6 mandatos, pode ser até consecutivo. Quantos mandatos quiser o vereador pode se candidatar. Eu particularmente eu acho que devia ser igual a questão de prefeito. Mas o mandato é de 4 anos. Qual o período do mandato na mesa diretora da Câmara? O mandato de vereador é de 4 anos. O mandato na mesa diretora é o mesmo? Não. 2 anos apenas. Nós vemos que nós tivemos nessa legislatura 2 presidentes da Câmara. Marcos Gabriele e João de Deus. Quem compõe a mesa diretora da Câmara? Ô, gente, aí tem a mesa diretora, né?
Né? O executivo, você tem um prefeito, tem um vice-prefeito e secretários, que são os cargos de primeiro escalão. Na mesa diretora da Câmara, essa mesa aqui, quem é que compõe a mesa diretora? Então, 5 componentes. Presidente, no caso de Itapetinga, isso não quer dizer que seja assim em todas as câmaras, não, né? Isso foi um projeto que foi votado e que foi aprovado. Itapetinga tem um presidente, tem um vice-presidente, primeiro, segundo e terceiro secretários. São 3 secretários. Então, quantos membros compõem a mesa da Câmara Diretora de Itapetinga? 5 membros. Presidente, vice-presidente, primeiro, segundo e terceiro secretário. Qual o número de vereadores da Câmara de Itapetinga? Quantos vereadores Itapetinga tem na sua legislatura? 15 vereadores. E nem toda a vida foi assim. A primeira legislatura, por exemplo, em 1954, foram 12 vereadores. Teve um período que aumentou para mais um, né? E foram 13 vereadores por um bom período, né? Depois passou para 15 vereadores. No ano de 2004 teve uma resolução que diminuiu uma cacetada de número de vereadores no Brasil, caiu para 10. Em 2005, né? Em 2004 não, em 2000 caiu para 10. Em 2005 voltou novamente o número de 15 vereadores. Então Itapetinga já teve 12, já teve 10, já teve 13 e agora 15 vereadores. Então o número de vereadores da nossa Câmara aqui municipal são quantos? 15 vereadores. Quando foi criada e aprovada a lei orgânica do município? Isso é importante. Se a lei orgânica do município é um dos instrumentos de trabalho, né? Tanto do executivo quanto do legislativo. Então, é bom você saber quando foi aprovada. A lei orgânica do município foi aprovada no ano de 1990. E, se eu não me engano, era presidente da Câmara, o vereador Gama Sobrinho. É bom você, inclusive, atentar. Quem era o presidente da Casa Legislativa quando foi aprovada a lei orgânica do município? Quando foi criado e aprovado o regimento interno da Câmara, né? O regimento interno foi aprovado por uma resolução. É bom você saber porque o que é o regimento interno e quando é que ele foi aprovado. Eu não estou dizendo que vai cair nada disso, eu estou simplesmente sugerindo que são pontos que a gente precisa atentar para fazer no concurso. Como tem muitos outros aí que a gente não está citando. Vem, Luquinha. Vai de novo que aquilo ali foi aí pronto. Então, gente, tá aí. Se você quiser fazer algum questionamento, depois eu posso até mandar isso em PDF para você que está aqui. É só você anotar aí o meu e-mail, mauriciogomes@yahoo.com.br. Lembra que tem aquele H ali, ó. Vocês já viram aquela música de Ney Matogrosso? Eu sou Gomes com H. É que tem eu sou com H e eu sou Gomes com H, né? Então aí você pode anotar aí e se eu puder tirar alguma dúvida, boa sorte a todos vocês que estão concursando, sucesso é o que a gente deseja. E vamos estar aqui abrindo espaço. Pode desligar lá. Obrigado. Eu espero que a gente tenha trazido alguns esclarecimentos, sem maiores pretensões. E quem tiver algum questionamento vai se inscrever e aí o nosso amigo Luquinhas vai levar lá o microfone para a gente responder. A pergunta aí, Rosália. Tira essa dúvida porque você falou da economia que foi a pecuária, mas antes da pecuária veio a época da madeira. Quando terminou, foi o IP e veio a pecuária, matou, daí virou, né, Dá o livro para a Rosália aí, muito bem. Parabéns, vamos aplaudir Rosália. Agora, ó, Rosália, a questão da madeira, o extrativismo vegetal em Itapetinga foi muito forte. Essa área que nós estamos aqui, da Câmara Municipal, existiam muitas serrarias, inclusive a serraria de Seu Idepo, né? Mas, assim, o extrativismo vegetal não era, assim, uma forma exclusiva de economia. É porque tinha que desmatar para criar as pastagens para o quê? Para a principal economia, que era a pecuária. Então desmatava para poder colocar o gado, para poder fazer as pastagens, o que também não deixava de ser economia.
Pois é, né? Mas aí é o seguinte, inclusive tem a distância de Itapetinga para Salvador em linha reta, tem até que é 330 e poucos quilômetros. Mas a distância em Itapetinga, e há controvérsias. Você vai no IBGE, diz um número, você procura em outros dados, tem outro. Mas a distância, segundo o IBGE, é 554 quilômetros de Itapetinga para Salvador. Vitória da Conquista. Encruzilhada, gente, um outro dado aqui curioso, era município de Vitória da Conquista. Encruzilhada foi emancipada no mesmo dia de Itapetinga. Quando o governador Régis Pacheco assinou a lei que emancipava Itapetinga, ele também assinou a lei emancipando outros municípios, inclusive o município de Encruzilhada tem a mesma idade de emancipação de Itapetinga, 60 anos, dia 12 de dezembro de 1952. Hélio Novaes está perguntando qual o significado da palavra catolé. Alguém sabe? Catolé nada mais é do que uma palmeira, né? Que existia muito nessa região. O nome também é de origem indígena, tupi, e catolé é o nome de uma palmeira, né? E foi esse nome que foi dado a Itapetinga. Uma palmeira que inclusive é extraído um óleo, né? E agora não existe tanto, né? Um óleo para fabricação, para uso na cozinha. Então, catolé é o nome de uma palmeira. Maurício, em que ano foi inaugurado o Museu de Itapetinga? O Museu de Itapetinga foi inaugurado no ano de 1970, precisamente no dia 22 de junho de 1970. O prefeito era José Vaz Pereira, foi idealizador do museu. Foi fechado no ano de 1996 e reaberto no dia 12 de dezembro de 2010. Olha que pergunta maravilhosa. Quando foi modificado, né? Desviado o curso do rio, qual o objetivo? Gente, o rio Catolé, ele passava liberando onde é a central 1 de abastecimento, onde tem ali o superkit, mas Espinheira, empreendedor que era, desviou o curso do rio, ele colocou o rio para passar mais para cá, para fazer a avenida que a gente chama de Beira Rio, Avenida César Borges. Por quê? Porque para você ir para a vila, saindo da Nova, do Clodoaldo, do Primavera, você teria que passar lá por trás, ó, para poder ir para a vila. Então ele desviou o curso do rio para poder ter condição de fazer a avenida. O objetivo foi esse. Boa noite. Obrigado. Com fé em Deus. Então, aí aquela questão, o então prefeito de Itambé, Aparício Couto, ele convidou, né, Juvino para ser gestor, administrador do município. Juvino declinou, e aí os pioneiros reuniram e decidiram indicar o nome de Júlio Coelho, porque era uma pessoa que tinha condição, né, tanto de conhecimentos gerais e de influência política positiva para ser o gestor do município. A mesa não. Mesa diretora não pode, muito boa pergunta, a mesa diretora não pode ser reeleita. Por isso que o primeiro presidente foi Marcos Gabriel. Agora sim, um membro da mesa, os membros da mesa podem ocupar outros cargos. Por exemplo, João de Deus é presidente, ele pode ser candidato a primeiro secretário, a segundo secretário. O primeiro secretário pode ser candidato, entendeu? No mesmo cargo, não. Pois é, a sede da prefeitura, né? A sede, que a prefeitura, inclusive, funcionou onde funcionou a Câmara de Vereadores. A sede da prefeitura foi na gestão do então prefeito José Vaz Pinheira. Pinheira fez muita coisa aqui, entendeu? Foi na segunda gestão de Pinheira. Ele construiu a prefeitura e quem, inclusive, começou a utilizar foi José Mendonça Luna, na primeira gestão de Pinheira. Obrigado e boa noite a todos vocês e sucesso na prova.
Na imensidão do céu dessa Bahia, uma estrela pequena apareceu, com muito esforço, sempre confiante, tornou-se grande, assim resplandeceu. Essa estrela és tu, Itapetinga, que tens vencido por saber lutar, tendo por lema o dístico glorioso, trabalhar, lembrando teu passado, vivendo teu presente, um futuro brilhante hás de ter. Itapetinga vibra, Itapetinga canta, porque teu povo é português. Jamais queremos ver-te a marcar passo, mas sim marchando em busca de um ideal, de uma manhã melhor, de mais vitórias, lutando pelo bem, vencendo o mal. Itapetinga segue em frente, avante, com galhardia, sempre a batalhar, tendo por lema o dístico glorioso, qual é? Trabalhar, lembrando teu passado, vivendo teu presente, um futuro brilhante hás de ter. Itapetinga vibra, Itapetinga canta, porque teu povo é português. Itapetinga cantam nossas almas, o entusiasmo de te ver crescer, vitoriosa sem temer rumores, lutando firme sem desfalecer. Itapetinga